Boa tarde a todos. Boa tarde. A gente vai continuar fazendo o nosso treinamento hoje. A gente tem abordado alguns temas interessantes. A gente falou bastante sobre comunicação, sobre ambiente. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre comportamento problema. Já ouviram falar desse termo? Comportamento problema? Olha que nome, né? O que é o comportamento problema? Comportamento problema é quando o dependente químico ele faz um uso repetido de substância durante muito tempo e ele assume ou ele adere a alguns comportamentos que quando ele vem para a recuperação, esses comportamentos eles não deixam de existir. É como se fosse um pipolar, né? É porque assim, ó, a gente tem alguns comportamentos adquiridos. Né? Por exemplo, a gente adquire muitos comportamento disfuncional, muda muito a forma de pensar, muda a questão moral, o indivíduo acaba fazendo coisas que não é da índole dele, não é de fazer e tal. O grande problema é que essas alterações comportamentais, quando o indivíduo vem para a comunidade, ele só para de usar a substância. Ele não deixa de ter os comportamentos. Então, quando a pessoa entra em recuperação, ela vem com todos esses comportamentos disfuncionais. Pensamentos modificados ruins, crenças modificadas ruins, sentimentos completamente modificados. A única diferença é que ele está num ambiente protegido sem usar. E a grande sacada do tratamento, da recuperação em si, é a mudança desses comportamentos. Não é simplesmente ele entrar em abstinência e passar um tempo sem usar. Porque o que acontece, geralmente? A pessoa entra em abstinência. Abstinência que eu falo não são crises, vontades de usar. É quando ele está sem usar. Então, ele está vivendo uma vida abstêmica. Ele entra em abstinência, fica sem usar, porém, ele ainda tem comportamento adicto. E aí, o que acontece? Quando os comportamentos eles não são mudados, eles não são alterados, que o indivíduo volta para conviver em sociedade, ele volta a estar lá fora, o comum de tudo é que ele volte a usar. Por quê? Porque os comportamentos não foram alterados. Ele ainda vive no mesmo padrão de vida. A gente tem uma frase, um slogan que a gente usa repetidamente dentro de comunidade, que a gente fala assim, a gente não veio aqui simplesmente para largar a droga, a gente veio para abandonar a droga de vida da qual eu vivia. Ou seja, uma série de comportamentos, de pensamentos, de situações que eu me colocava ou que eu vivia que me fazia mal. Porque se a gente parar para pensar mesmo, e eu vou falar isso, não fomentando para que você use droga, não é isso. Mas o que a droga faz com a gente? Nada, ela me deixa doido. O que é que destrói a minha vida? Os meus comportamentos. Induzidos pela substância, claro. Porém, o que é que faz eu ter rompimento de relação com as pessoas que eu amo? Os meus comportamentos destrutivos que afetam essas pessoas. Você fica praticamente antissocial. Pronto, para tudo. E aí o indivíduo, a gente chama de comportamento problema, ele cria esse comportamento problema e a gente se depara dentro da comunidade, em recuperação, com indivíduos com comportamentos completamente disfuncional. Então, por exemplo, qual que é alguns comportamentos? Vamos entender alguns comportamentos, problemas de alguém que está em recuperação. O mais forte, o mais comum entre todo mundo é o comportamento de negacionista. Ele nega que ele precisa de ajuda, ele nega que ele precisa mudar, ele nega que ele precisa estar aqui, ele nega que ele precisa dos outros, ele nega que ele precisa de reunião, ele nega que ele precisa desenvolver um trabalho. Isto é um comportamento problema típico do usuário. Ele está sempre em negação. Quando ele é questionado por algo, ele nega. Quando ele é confrontado por um comportamento, ele também nega. Quando ele não nega, ele tenta minimizar a situação. Não, eu sou assim, mas não é bem assim, não. Né? Eu fiz, mas também não é bem assim. Ou seja, ele não dá importância devida para o comportamento que ele tem. Então, são dois comportamentos típicos, são duas ações típicas. A primeira, a negação. Né? Quanto tempo a gente viveu negando que nós não tínhamos problema de dependência e não precisávamos de recuperação? Não precisamos de ajuda, não precisamos estar internado, não precisamos estar acolhido, não precisamos disso, não precisamos... A gente sempre nega. E quando nós não estamos negando, a gente minimiza o fato. Ou seja, a gente quer passar um pano, achar que não é tão grande assim o problema. Dentro dessa escala, eu vou falando um pouco do comportamento
ao comportamento aos poucos, para a gente poder entender, dois psicólogos, dois cientistas estudiosos, eles escreveram uma teoria que a gente chama de teoria de Prochaska, né, que é mais conhecida, que é os estágios motivacionais da mudança. Então, os cara fez um estudo, né, de Clemente Prochaska, é o nome. Os caras fizeram um estudo que, para qualquer tipo de mudança na vida do indivíduo, o indivíduo vai passar por alguns estágios. Vai dar certo. O familiar, ele tem muito essa mania de achar que o indivíduo vai entrar aqui dentro da comunidade. Ele tem que ser completado socialmente, porque tem que haver essa reinserção social, essa adaptação agora a esse mundo de novo, dessa vivência sem a substância, para o indivíduo poder colocar as habilidades aprendidas em recuperação em prática. E o que a gente vê é que em 70% e 80% das vezes acaba não dando certo. Praticamente 90% teoria. Porque o pessoal recai. Por que não é assim? É 90% teoria. E por que o povo recai? Porque eles não colocam a teoria em prática. Eles ouvem, mas não praticam. O grande X da questão é a gente pegar essa fala e colocar em prática na nossa vida. Então, de Clemente e Prochaska, eles deixaram essa teoria que a gente chama de estágio motivacional, exatamente para a gente poder entender essas pessoas que têm um comportamento problema e identificar em qual estágio ele está e ajudá-lo, né, nesse processo de mudança. Então, quando eu falo assim, negação e minimização de problema, o primeiro estágio que existe, a gente chama de pré-contemplação. O que é pré? Pré é antes. Então, tudo que é pré é antes. O que é contemplar? É você ter a capacidade de enxergar com clareza. Você vislumbrar uma vista, você enxergar com clareza. Nossa, estou contemplando, olha lá que vista daquela montanha, aquela serra, o vento batendo. Eu estou enxergando com clareza. Então, a pré-contemplação é um estágio antes do indivíduo poder enxergar. Então, você imagina assim, ó, todo mundo aqui dirige, não? Para a gente fazer uma dinâmica, todo mundo dirige. Você não dirige e anda de bicicleta? Não anda a pé? Então tá, você está andando numa rodovia, aí a pessoa pega e fala assim para você, ó, você vai aqui, ó, depois daquela curva ali, ó, você vai ver, tem logo uma padaria. Cara, você tem a informação de que depois da curva Sim. tem... Mas você está vendo a padaria? Não. Não. Você está indo em direção a ela. Você não está vendo. Então, significa que você está num período antes de enxergar. Então, é a pré-contemplação. O que é a pré-contemplação no estágio de mudança? É quando o indivíduo não consegue enxergar, ele não vê o comportamento que ele tem. Ele só previne. Ele não vê. Você fala para ele e ele nega. Fala, cara, você precisa de ajuda, você precisa mudar isso. Não, que não é bem assim. Não, eu só fiz isso por causa daquilo. O cara sempre justifica, ele sempre minimiza o problema, ele sempre coloca a culpa daquele acontecimento em alguém. Nunca é culpa dele. Sempre é culpa do outro. Não, mas eu só fiz isso porque o cara falou isso, isso e isso. Também não tem um sangue de barato. O cara falou... A culpa nunca é do temperamento dele. Então, essas são falas, essas são desculpas de quem não reconhece aonde está o foco do problema. Então, a gente chama esse estágio de pré-contemplação. Por que a gente está estudando isso hoje? Porque nós, que trabalhamos com dependência química, como monitores, coordenadores, a gente está na linha de frente, a gente precisa entender que essa galera que está chegando para a recuperação, muitos deles estão nesse estágio. Eles não reconhecem, eles nem enxergam o problema que eles têm. Muitas das vezes eles fazem o que fazem sem entender que aquele comportamento dele faz mal para ele, para o outro e para o ambiente. Eu sempre repito isso para vocês. Em caso de recuperação, comunidade terapêutica, a gente tem que preservar 3 coisas.
É essencial e a gente tem que ensinar isso aí. Isso tem que ser falado todo dia. Isso tem que ser ensinado e cobrado todo dia. Quais são as 3 coisas que a gente tem que guardar e manter dentro de comunidade terapêutica? Primeiro, eu mesmo. Eu preciso me preservar, eu preciso estar bem. Eu preciso cuidar de mim. Se eu não consigo cuidar de mim, eu não consigo cuidar do outro. Bota isso na cabeça, cara. No dia que você não estiver bem, tu bata aqui no escritório e fala, não estou bem. Preciso de ajuda. Porque se você não está bem, você vai deixar o outro mal. Então são 3 coisas que a gente precisa guardar a qualquer custo. Primeiro, eu mesmo, a minha saúde. A minha saúde mental, o meu emocional. A segunda coisa que eu preciso guardar é o outro. A minha base de relacionamento com o outro. Eu não posso descontar no outro, eu não posso absorver o que o outro está sentindo. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que assimilar o que ele está sentindo e tentar ajudar. Eu não posso ser reativo ao comportamento do outro. Eu não posso ser reativo. Cara, eu sou um monitor de comunidade terapêutica. Eu tenho que entender que esse indivíduo está doente, ele precisa de ajuda. Se ele tiver um comportamento ruim e eu for ter um comportamento ruim em cima do comportamento dele, são 2 comportamentos ruins. O comportamento dele pode ser ruim, o meu tem que ser assertivo. Então eu preciso me guardar, eu preciso guardar o outro que está em recuperação, porque se eu não me guardar e não guardar o outro, eu não consigo guardar o ambiente da casa. E eu preciso, a qualquer custo, preservar o ambiente terapêutico da casa. Tudo que se faz dentro de uma comunidade tem que ser terapêutico e o ambiente tem que ser preservado. Então, por exemplo, aconteceu uma situação, nós não vamos falar do que aconteceu, tá todo mundo sabe. Acabou de acontecer uma situação. Olha essa situação que aconteceu, como se encaixa exatamente no que nós estamos falando. O indivíduo está fazendo algo que ele não está cuidando dele. Ele não está cuidando dele, ele está trazendo prejuízo ao outro. Se ele não está cuidando dele, está trazendo prejuízo ao outro, como é que o ambiente da casa fica? Prejudicou o ambiente. Então, se nós entendermos isso e começarmos a ensinar isso para quem está em recuperação, a vida dele muda, sabe por quê? Porque o indivíduo não cuidava dele e também não cuidava da família. E também não cuidava da casa. A família era disfuncional porque ele não cuidava da família. O ambiente da casa era completamente destrutivo. Era um ambiente de conflito, de quebra de relacionamento, de briga, de confusão. Por quê? Porque nem ele cuidava dele e nem ele conseguia cuidar do outro. Então, nosso papel hoje, como instrutor, educador social, seja lá o nome que nós nos demos, dentro de comunidade, é ensinar para ele que ele precisa preservar ele, o outro e o ambiente. Situações como essa acontecem porque o comportamento desse indivíduo é problemático. Ele não aprendeu a se preservar, ele não aprendeu, porque ele veio para uma recuperação, mas continua fazendo o que fazia lá fora. Ele não entende que isso é prejudicial para ele. Ele não assimila e não aceita. Ele continua fazendo. Ele não entende que aqui não é o ambiente para se praticar isso. Olha que só a dificuldade. Olha o trabalho que a gente tem que... Cara, aqui não é o lugar que você tem para fazer isso. Não é. Olha onde você está. Você está dentro de uma comunidade. Você não está no bar, você não está na rua, você não está na tua casa, você está num ambiente terapêutico. Se você não consegue respeitar este lugar, você vai viver em conflito. Vocês precisam de ajuda. De ajuda. Porque muitas das vezes eles não enxergam que isso é ruim. Ele ainda vive em negação. Aí você fala para mim, mas como que o cara não vê? Cara, não vê. Nós não vimos. Verdade. Como nós temos comportamentos que temos que a gente ainda também não enxerga e acha que está tudo bem. Nunca é 100%. Nunca é 100%. Tem situações na minha vida, comportamentos que eu tenho, que eu estou na pré-contemplação. Eu não consigo enxergar que aquilo está me fazendo mal. É mais ou menos assim. Todo mundo aqui joga dama? Já jogou dama? Xadrez, dama? Joga? Você já viu assistir um jogo de dama por fora? 2 pessoas jogando? Já viu? Sim. Aí você fica olhando e fala, como é que o cara não tá vendo aquela peça ali, cara? Quando está fora do jogo, você Você chega tudo! fora do ambiente. Ué. Rapaz,
Eu não vou nem falar nada, cara. Ali, como é que você não tá vendo a peça, cara? Aí o cara olha pro tabuleiro. Aonde? Ali, cara. Meu Deus, como é que pode? É exatamente isso. A gente, muitas das vezes, enxerga o comportamento do cara. O próprio cara tá ali, não vê, ele não vê. O que é preciso? Que a gente, com muita calma, com muita mansidão, com a nossa comunicação assertiva, a gente direcione e ensine esse indivíduo através do nosso próprio exemplo para que ele possa ser mais funcional. Ele enxergue o comportamento ruim e passe a ter um comportamento melhor. Então, dentro desses comportamentos que a gente chama de comportamento problema, tem a pré-contemplação, aí você continua andando lá. Você vai fazendo a curva, você não está vendo. De repente você faz a curva, olha a padaria. Olha a padaria que o cara falou lá. Pronto. Você saiu de um estágio e você está em outro. Você não via o problema, você não via a padaria. Mas você continuou caminhando. Isso é importante. Nós não vemos, mas nós temos que continuar caminhando. Ah, o cara não vê o comportamento dele. Tira ele daqui. Não, cara. Deixa ele continuar caminhando, ele vai chegar lá. Ele vai chegar. Mas se ele não chegar, ele vai sair por si só, porque ele não vai conseguir. Desde que a gente tenha um ambiente funcional. Um ambiente disfuncional mantém pessoas disfuncionais. Bota isso no coração. Um ambiente disfuncional, onde não tem recuperação aplicada, mantém pessoas disfuncionais. Um ambiente funcional, onde tem recuperação, a pessoa que está disfuncional, ela não consegue ficar, porque ela não se sente bem. Ela não consegue perpetuar um comportamento. Ela não consegue manter o comportamento. Se ela estivesse num ambiente que não existe. Não existe para ela. Isso aqui, para mim, não faz sentido. Eu não consigo ficar aqui. Eu não consigo ficar aqui. Tá fora, tô fora. Não, eu preciso ir embora aqui. Eu não consigo ficar. Por quê? Porque o meu comportamento é muito disfuncional. De vocês é funcional. Então, assim, ninguém colabora com o meu comportamento. Ninguém aceita o meu comportamento. Ninguém me aplaude no meu comportamento. Eu não sou recompensado pelo meu comportamento. Ou seja, eu também não quero mudar. Então, por que eu vou ficar aqui? Cara, não consegue. Só fica num ambiente disfuncional quem é disfuncional. O cara que é funcional num ambiente disfuncional, não, vou embora, irmão. Vim aqui para me recuperar, não consigo, não. Entende o grande problema? A gente precisa preservar esse ambiente. Aí o cara, ele enxerga lá a padaria, ele enxergou o problema. Pô, você não vê que o cara falou e é isso mesmo, cara? Né? Eu não gosto de admitir, não, mas eu sou meio assim. Você falou uma coisa, eu acho que eu sou meio assim, sim. Opa, o cara está começando a passar por um processo de aceitação. Ele começa a contemplar aquele comportamento problemático. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. O cara entender, ou aceitar, ou enxergar que ele tem um comportamento problemático, resolve o problema? Não. Porque senão o cara vai cair naquela fala que a gente ouve das pessoas de noite. Eu sou assim mesmo, você me conheceu assim. Tem que ser o querer, né? Já ouviu isso? Vou morrer assim. Vou morrer assim. O cara sabe que ele é, assume, aceita, mas ele ainda não tem uma proposta relevante ou firme para a mudança. Qual que é o nosso papel? É ir trabalhando com esse cara para que ele possa continuar andando e avançando nesses estágios. Ele não pode entrar aqui dizendo que não tem um problema, que ele não precisa de ajuda, e ir embora com o mesmo pensamento. Como eu tinha um colega meu, ele dizia assim, ele faleceu por causa de droga, em Curitiba. Ele dizia bem assim, Fábio, fumar, eu vou morrer. Se não fumar, eu vou morrer, então, eu vou fumar mesmo. A crença dele, olha a crença dele. Então, assim, as pessoas se colocam numa condição de que elas são incapazes de fazer as coisas. Cara, ela mentir para ela mesma. Acabou falecendo. Porque ela nasceu fumando? Não. Ela não teve que aprender? Ela teve que aprender. O corpo não teve que se adaptar? Teve que se adaptar. Ele não acostumou a fazer? Não acostumou. Cara, o corpo é o produto do meio. Ele vai se adaptar com aquilo que você dá a ele. O cara vai sofrer no começo? Vai, mas o corpo vai se adaptar?
Vai, lógico que vai. Muda daqui pro Alasca, vai lá morar no gelo. Cara, é um ano passando mal. Se tremendo, respirando. É como aqueles primeiros dias meus eram frio. Hoje em dia eu já estou mais. Acostuma. O nosso próprio corpo, ele vai acostumando com aquilo, com o ambiente do qual ele está inserido. Então o corpo do cara acostumou com cigarro. Cara, ele vai acostumar sem. Pode ficar tranquilo. Vai ser ruim? Vai. Ele vai ter sintomas ruins? Vai. Vai dar dor de cabeça, o cara vai ficar estressado, vai perder o sono, vai ter dor muscular. Tudo de ruim vai acontecer com o cara, mas vai passar. Ele não vai morrer disso. Né? Então, isso daí são modificações de pensamento que o cara tem, aonde ele pensa que ele vai morrer. Ah, não, sei que sem isso eu morro. Essa fala aí que o senhor falou atrapalha muito o ser humano, né? É. Quando eu conheci a minha esposa, eu sempre falava isso. Se você me conheceu assim, eu sou assim, não é você que vai mudar. E isso aí eu creio que não andar da carruagem atrapalhou muito. Muito. Por exemplo, eu ia sair para o futebol, com o jogo, minha esposa perguntava, mas você vai dizer, você nunca deu satisfação a minha mãe, nunca deu satisfação a você. Hoje, pessoal, hoje eu li essa aula aqui, agora vem um pensamento, né? Eu entendo que tudo que eu fiz foi totalmente errado, ao contrário do que era para eu ter feito. E hoje eu pago esse preço por ter feito dessa maneira. Não é você que vai me mudar, você me conheceu assim. Você me conheceu bebendo. Você me conheceu no... Não é você que vai mudar. Eu nunca dei satisfação à minha mãe quando eu ia para uma festa, dei satisfação com a esposa, que eu estou conhecendo agora. E através dessa sua fala aí, vem como é que chama? Tem um pensamento. O pensamento teve um déjà vu, voltou lá atrás e lembrou. Lembrou, isso. Aí qual é o fim? Uma parada cardíaca. Um flashback. Rapaz inteligente, novo, com 36 anos. Morreu. Não, mas é isso mesmo. O que acontece? Nós temos que entender que esse é o comportamento do indivíduo. Nós somos assim muita coisa. Nós somos até hoje. E nós nunca vamos deixar de ser, porque somos seres humanos. O grande problema é que assumir que nós somos assim não fazer nada para mudar. Esse é o grande problema. Assumir que tem um problema, aceitar que tem um problema, não significa que o problema está resolvido. Então, já que eu tenho um problema, eu preciso resolver esse problema. Porque esse problema me faz mal. Esse problema quebra minhas relações, esse problema só faz eu ter problema com os outros, esse problema me faz ter perdas, esse problema me traz sofrimento. Com esse problema eu não consigo crescer na minha vida, não consigo avançar. Pesa mais numa recuperação. É o que pesa. É você perder logo o conceito com a família, das coisas. Exatamente, você romper laços, as coisas que foram ditas. É como se fosse assim, eu estou no fundo do poço, né? Tem aquele ditado que você está lá no fundo do poço, chegou no fundo do poço e já era. Já era. E ainda tem mais para cavar, né? Tem gente que cava que nem eu fiz, ficava cavando para ver até onde ia. Né? Mas, assim, quando a gente está falando de estágio motivacional, nós temos que entender que esses indivíduos, eles estão cada um no seu estágio. Alguns entendem que precisam mudar, outros estão no estágio de mudança, outros estão negando que precisa da mudança. E cada um está fazendo a sua corrida. E se nós não entendermos isso, nós vamos viver em conflito com os indivíduos que estão em recuperação. Porque a gente acha que todo mundo vai entrar do portão para dentro, pronto para mudar, disposto a fazer tudo para mudar a tua vida. E não é a realidade. O cara vai entrar aqui achando que não precisa nem estar aqui. Cara, talvez vocês não saibam, mas tem gente que olha ao redor assim, ó, olha para todo mundo e fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu só tenho louco. Eu não devia nem estar aqui, cara. É verdade. É verdade. Tem gente que entra aqui com sentimento de superioridade. Achando que é melhor do que todo mundo, que tem mais do que todo mundo, que não precisava estar aqui. Ou seja, ele não reconhece nem o próprio comportamento, o problema dele e o que ele está fazendo aqui. E essas pessoas, nós precisamos aprender a identificar esse comportamento dela e ajudá-la. Porque se eu não aprendo a identificar esse comportamento, eu vou ficar, mas você não quer mudança, aí o jeito que você é. Vou viver em confronto com esse cara. Cara, ele não contempla, ele não entendeu ainda. E eu sou o agente de mudança da vida dele.
Se ele não entendeu dessa vez, ele vai embora sem entender, ele vai sofrer mais um pouco e vai tentar de novo. Como a gente também vê alcoolistas. Do mesmo jeito. Assim, como o senhor botou daquela outra aula, o qual é independente. Lógico. Você vê logo que chega aqui, já está com televisão, Isso. com geladeira, com o seu queijo, Meu Deus do é céu. o tal. E agora? Isso, e mais vive mesmo. A vida que vivia lá fora. O nosso principal propósito aqui, como comunidade terapêutica, é a transformação comportamental desse indivíduo. Porque a gente não está... Cara, bota isso no coração, por favor, para aprender a trabalhar em comunidade terapêutica. Eu não estou lutando contra o vício do cara. Quem vai lutar contra o vício dele é o tempo. Não sou eu. Sabia disso? É verdade, cara. Porque ele vai passar um tempo em abstinência, o corpo dele vai sentir os efeitos da abstinência, mas vai voltar a funcionar normal. Então eu só preciso que ele passe um tempo sem usar. Então eu não estou lutando contra a droga. Eu não estou lutando contra o vício dele. A minha luta, na verdade, é contra os comportamentos que ele traz. A recuperação não é lutar contra a droga, é lutar contra os meus comportamentos que me levam até a droga. O que me leva até a droga não é a droga, por assim dizer. O que me leva até a droga é os meus comportamentos. Vamos lá, para a gente poder entender. Existem duas coisas na construção e na desconstrução de qualquer comportamento que a gente chama de reforçadores. O reforço positivo e o reforço negativo. Qualquer comportamento, qualquer um que seja, ele é criado ou ele é abandonado através do reforço positivo e através do reforço negativo. O que é o reforço positivo? Eu acho que eu já tratei isso com você em algumas vezes, mas é interessante a gente ficar relembrando para a gente aprender. O que é o reforço positivo? É aquilo que quando a gente faz um comportamento, a gente tem uma atitude, uma ação, isso me dá alguma coisa. Então, eu estou ganhando mais, um retorno positivo. Então, eu uso a droga me dá prazer. Olha, reforço positivo. Positivo. Eu tomo um banho, faço a barba, corto o cabelo, coloco uma roupinha, me sinto bem. Reforço, eu vou repetir a ação. É um reforçador. Então, tudo aquilo que me deixa bem faz com que eu repita a ação. Aí eu vou lá e coloco o meu dedinho na tomada. Tomo um choque. Ai, ai! É um reforço? Não vou fazer mais isso. Tá doido? Não vou fazer isso não, cara. Me dá choque. Vou repetir o comportamento? Não. Pode acontecer. Num acidente, alguma coisa que eu estiver trabalhando, mas eu ir lá de boa vontade, colocar o meu dedo na tomada para tomar um choque? Não vou, não. Aí também é um reforçador. Eu estou me privando. Então, o meu comportamento não vai ser repetido. Esse não é exatamente o contraste do reforço negativo. É só para a gente entender. Então, o positivo, ele vai... me dá. Estou recebendo prazer, estou recebendo isso, estou recebendo aquilo, está me dando. O reforço negativo é quando eu tomo uma ação e ele me tira algo. Por exemplo, estou com dor de cabeça. O que eu vou fazer? Tomar umas gotinhas. O que a gotinha vai fazer comigo? Ela vai tirar um desconforto que eu estou sentindo. Negativo. Então, ela está tirando. É quando uma ação tira. Ela tira. Ela vai lá e tira. Por exemplo, estou injuriado. Sexta-feira, briguei com o patrão, briguei com a mulher de manhã, briguei com o patrão na empresa. Estou injuriado. Hoje eu preciso para reforço negativo. Eu não vou tomar para me dar prazer, eu vou tomar para tirar a raiva. Problema, né? Então, todo usuário ele passa por esse caminho. Como se fosse uma desculpa. Né? Uma desculpa. Ele vai usar para tirar um refúgio, exato, uma fuga. É comportamento de fuga que a gente chama. Então, todo usuário, nós passamos por isso. A gente começou usando para dar prazer, mas depois a gente se viciou e a falta da substância me deixava ruim, me deixava em abstinência, e eu não usava mais para me dar prazer, eu usava para tirar o desconforto da falta. É negativo. Eu começo a usar por reforço positivo e termino usando por reforço negativo.
Eu começo a usar para me dar prazer, mas termino usando para tirar os desconfortos emocionais. Então, todo comportamento passa por isso. Todo comportamento de todo o indivíduo. E a ilusão nunca sai. Não. Sempre. Pior. Então, assim, o que nós temos que trabalhar em recuperação para esse indivíduo? Ele está acostumado a sentir o prazer na droga. Ele está acostumado a sentir o prazer enfiando o dedo na cara do outro, sendo mais valente, mais bravo. Ele está acostumado a sentir o prazer manipulando para sair tirando vontade dos outros. Isso para ele é prazeroso. Numa mudança comportamental, a gente precisa ensinar outros valores. Ele precisa ter prazer de arrumar uma cama. Ele precisa ter prazer de arrumar um guarda-roupa para viver uma vida saudável, higiênica. Ele precisa ter prazer, voltar a ter prazer nos horários, voltar a ter prazer no trabalho, voltar a ter prazer na sociabilidade, voltar a ter prazer em diversas questões que ele perdeu esse prazer. O único prazer que ele tinha agora era a droga. Ele não tinha prazer de tomar um banho, fazer a barba, colocar uma roupinha e ficar cheirosinho. Não, porque quando ele estava com a roupinha, ele ia lá e trocava por droga. Ele não tinha. E a gente precisa devolver esse prazer. Então, alguns reforçadores positivos, eles são importantes para esse indivíduo na mudança comportamental. Se eu não tenho esse reforçador positivo, ele não sente prazer na mudança. Interessante, né? Você tem gente que é até vaidoso por ter esse comportamento da droga, deixa de ser até a vaidade perde. E passa a ser. Até a família diz, você está diferente, você não está se vestindo mais como gostava de se vestir, não é isso daí, tem as perdas. É as perdas. Engraçado também que tem medicamentos mesmo, como clonazepam. E ao invés da pessoa que está com a abstinência passar, pior. Piora a abstinência dela? Já observei isso, já. É porque, assim, ó, a medicação ela tem que ser usada por um tempo, tá? Porque a medicação é um reforço positivo ou negativo? Positivo. E agora? Positivo. A recuperação é o quê? Não, a medicação na recuperação, naquele momento, né? ela é um reforço positivo ou negativo? Naquele momento é positivo. Negativo. Por quê? Porque ela tira. Para que a medicação tem que ser usada? Para tirar o desconforto da abstinência. O cara está em abstinência, usa, tira. Só que o indivíduo precisa aprender a lidar com o desconforto emocional sem medicação. E aí é o nosso papel. Aí é o papel da comunidade terapêutica. Ensinar esse indivíduo a lidar com os diversos desconfortos que acontecem no dia a dia, sem ter que recorrer a alguma coisa para tirar aquele desconforto. Ele precisa entender que é normal o cara ter raiva, é normal o cara estar triste, é normal o cara estar alegre, é normal o cara ser decepcionado, é normal o cara passar por frustração. Isso são coisas naturais da vida. E toda vez que tem saudade, toda vez que ele tem um sentimento que ele não sabe lidar, ele não pode recorrer a uma substância para lidar com ela. Porque na falta do clonazepam dentro da comunidade, lá na casa dele ele vai atrás do quê? Ele não sabe lidar. Eu acho engraçado que depende também da pessoa. Será? Porque comigo era assim. Quando eu estava em casa, na rua, eu tomava um clonazepam para ver se conseguia ficar de boa em casa. Mas, na verdade, era o contrário. Te dava mais... Dava o efeito contrário, eu ficava ligadão para querer... Então, mas aí, diante disso, o que a gente tem que pensar? Por que eu preciso recorrer ou à droga ou à medicação para poder ficar de boa? O que em mim acontece que me leva a ter esse pensamento? Por que eu criei para mim mesmo essa necessidade de que, para mim poder ficar tranquilo, eu preciso de alguma coisa? Eu não preciso. A não ser que seja uma doença diagnosticada, que eu preciso fazer acompanhamento de medicação contínua. Não sendo isso, cara, eu não preciso. Eu preciso aprender a lidar com a minha saúde emocional. Porque, então, às vezes, até na minha bolsa mesmo, eu levo clonazepam, diazepam,
pneuzinho de 100. E eu já saí, já cheguei em casa, aí, no momento de dormir, por causa do estresse, de querer dormir um pouquinho para fora. Mas eu sei que se eu tomar um diazepam de 5, que seja, de 2,5, eu vou começar. Não é errado, tá? A gente fazer. Eu não falo para vocês assim, cara, é errado você fazer isso. Não, não é. O que nós precisamos fazer? Esse é o trabalho da recuperação. O trabalho da recuperação é esse, é aprender a lidar com isso. Professor, e também diminuindo já, vai diminuindo também como se fosse desmamando, né? Então, assim, uma recuperação. Já vou tomar um. Uma recuperação que ela é pautada 100% no medicamento, ela é perigosa. Eu volto a falar, a não ser que a pessoa seja diagnosticada com uma comorbidade. O que é uma comorbidade? Alguém sabe dizer? Comorbidade. Desconforto. Não. O que é uma comorbidade? Eu nunca ouviu falar? Comorbidade. Comorbidade é quando o indivíduo ele tem duas doenças mentais, no caso, andando juntas. Então, por exemplo, é muito comum um indivíduo que é usuário de substâncias psicoativas que acelera demais o metabolismo. Ansiedade e depressão. O indivíduo tem, ao contrário, o indivíduo ele criar uma crise de ansiedade. E aí isso pode gerar um transtorno. E aí, quando o indivíduo para, ele pode ter outro transtorno, que é o depressão. Por quê? Porque ele está acostumado a um nível neuroquímico muito alto, e isso é interrompido, cai muito baixo, e ele não consegue regular. Então, por isso que a medicação ela vem para ajudar a estabilizar. Mas que uma recuperação ela não pode ser 100% pautada em medicação. Não, cara, porque o problema da substância, do usuário, do dependente químico, ele não é só biológico, ele é biopsicossocial. Como é que eu vou trabalhar só o biológico? É o psicológico. E o psicológico? E o emocional? E o social? E o espiritual? Eu faço o quê? Dopo o cara e não consigo trabalhar com ele mais nada? O meu medo era esse. Eu nunca tomei medicação, nunca fiz. Já tive sessões com psiquiatras, terapeutas, inclusive psiquiatras me passaram medicações contra a ansiedade, mas eles diziam que eu tenho um sono normal. Não tenho essa ansiedade tão aparente. Sempre tentei me controlar e nunca tomei. Cara, o que é recomendável? Substituir. O que é recomendável? 90 dias. Você vai fazer uma recuperação de 6 meses? 180 dias? 3 meses. Toma medicação. Cara, é altamente recomendável. Não tem nada de errado. E se nisso você acabar substituindo? Cara, assim, aí você vai precisar de um acompanhamento. Mas assim, não tem nada de errado tomar. Não vai fazer com que você se vicie. Tá entendendo? Porque assim, a gente vem colocando o nosso corpo numa carga muito alta de liberação de neurotransmissor. Então, é droga o dia inteiro, a noite inteira, vários dias, e aí a química do nosso corpo, pá! Aí a gente para a química. Tum! A normalidade é aqui. Só que ela não volta para a normalidade. Aí, como está muito lá embaixo, a gente não dá conta. O que a gente faz? Usa. Aí sobe. E quando acaba? Nunca controla. Não controla. Não controla. Então, o que a gente precisa fazer? De ajuda na medicação, porque a medicação vai fazer assim, ó. Vai controlar. Não, mas ela não vai subir. Não. E ela também não vai deixar descer. Controlar, né? Ela vai controlar. Pronto. A gente chama de estabilizador de humor. Dê para quem? Pronto. Dê para quem? Estabilizador de humor. Controlou. Aí o cara, tô bem, tô ruim, tá legal? Normalzinho ali, ó. Porque ninguém tá assim. Ninguém tá assim. Não, ninguém acorda bem todo dia. Verdade. Não, o cara tá, tô bem, tô mais ou menos, tá bom, mas tá aqui, ó. Não tá lá, tá aqui. Aí o cara, aí o que acontece? Conforme o tempo vai passando, ó, o que vai curar o organismo do cara? O tempo. O tempo vai passando e o organismo do cara volta a funcionar que nem o tira a medicação. Pronto.
Porque senão, cara, o indivíduo ele vai ser condicionado a uma condição, ele vai ser colocado debaixo de uma condição onde ele sempre vai depender de algo para tirar o que ele está sentindo. E o ideal não é E aí acabou meu remédio, eu não consegui pegar, fui atrás, falei, vou fumar só um. Professor, e é verdade que 90% das pessoas que trabalham com armas sempre tem várias depressões, né? É porque assim, a saúde mental do indivíduo que é cometido assim. Porque no Brasil, trabalhar com armado é situação de estresse. Você nunca sabe o que vai acontecer. Especial, né? Então, assim, qualquer indivíduo que é acometido a situações estressoras diariamente, ele tem uma tendência maior a ter transtornos mentais, seja ele qual for. Se 90% eu digo que a pessoa que é policial, todos têm. Os caras vão criando transtorno. E se aposenta cedo. Por quê? Porque o índice, a saúde mental do cara, ela é carregada no estresse o tempo todo. Não é só enquanto o cara está na viatura, não. É quando está em casa, no caminho para casa, é quando está de folga. Porque o cara não é policial de viatura, o cara é policial em tempo integral. Se alguém pular dentro da casa dele, ele é polícia, cara, ele atira. Se ele estiver no mercado, o cara for roubar e ele tiver oportunidade, ele derruba o cara. Então são situações estressoras contínuas. Quanto mais o nosso corpo é submetido a situações estressantes, mais aumenta a possibilidade de eu contrair doença e transtorno. Isso é fato. Então eu tenho que provar. Professores. Cara, maior índice de saúde mental hoje é de professores. É sério. O que tem de gente aí sofrendo de nervo, de nervoso. 90% dos professores tudo tomam remédio controlado. Por quê? Porque nós dá trabalho demais. Nós é tudo perturbado. Vou te dar outro exemplo. Aqui, ó, pastor Sérgio. A gente tem que tomar cuidado, porque esse homem tem um risco de ter um transtorno, né, no futuro, porque ele dá com adicto, estresse o dia todo. 4 horas. O sequelado. Já pensou? Mas, assim, para a gente poder encerrar, não vai dar tempo da gente falar tudo. O terceiro estágio que a gente fala do indivíduo, então vamos lá, pré-contemplação, ele não enxerga o problema. Contemplação, ele enxerga, mas ele ainda não fez, ele só enxerga, só assim mesmo. Aí tem um outro ponto que é muito interessante, é onde entra uma coisa chamada ambivalência, que é quando o indivíduo entra em preparação. Então toda mudança ela vai passar pré-contemplação, contemplação e preparação. Ninguém começa a mudar da noite para o dia. Primeiro ele vai se condicionar mentalmente. Não, são 5, na verdade, são 6, na verdade, mas nós vamos chegar lá. Eu vou tentar falar rapidinho aqui, porque a gente tem que fazer reunião lá. Então, a preparação é quando o indivíduo ele começa a estudar na cabeça dele o que ele pode fazer para mudar aquela situação. Quando o indivíduo chega nessa situação de estudar o que ele pode fazer, é onde ele entra em conflito. Aí a gente chama esse conflito de dualidade de pensamento. A própria Bíblia fala isso. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Né? Então, como na psicologia, como é que chama esses dois pensamentos? Ambivalência. É quando tem a prevalência de dois pensamentos ao mesmo tempo. Cara, eu preciso mudar. Esse meu comportamento. Mas eu cheguei aqui falando que era pai, agora se eu mudar, os caras mudam em mim. Eu não posso mudar, não, porque o mundo tá ligado. Tá entendendo? O cara enxerga o problema. Só que ele começa a colocar obstáculos. São dois pensamentos. Ele tá naquela ambivalência. Mas se eu mudar, cara, mas vou parar de fumar, cara. Esse negócio tá me fazendo mal. Mas se eu parar de fumar também, né, cara? Como é que vai fazer?
Imagina, eu fumei a vida inteira, cara. Como é que eu vou ficar sem cigarro, cara? Eu vou morrer, né? Eu não vou conseguir, não. É ambivalência. Ele vê o problema. Ele enxerga o problema. Ele quer fazer alguma coisa. Só que a própria mente dele fica sabotando ele. Algumas falas, elas são... Deixa eu ver se está gravando, se eu não perdi a... Algumas falas, elas são interessantes quando o camarada ele está se preparando para essa mudança, que ele pega e fala assim, não, você vai ver, uma hora vai dar certo. Uma hora você vai me ver diferente. Já ouviu isso? Uma hora eu vou. Por quê? Porque ele ainda não conseguiu achar um meio na cabeça dele de como ele vai fazer aquilo. Ele ainda está naquela guerra interna, ele brigando contra ele mesmo. Né? Todos nós passamos por isso. Se você começar a policiar os seus pensamentos, você vai ver. Vou começar a orar lá na igreja. Vou começar a orar lá na igreja de madrugada, 3 horas da manhã. Vixe, vou fazer um propósito louco. Deus vai levantar eu e vai levantar todo mundo, e o povo vai cair aqui, e o bagulho vai acontecer. Despertador. Não. Ser firme ainda. Quando a gente pega essas situações, o nosso papel é incentivar esse indivíduo a criar ações concretas. Vou te dar um exemplo do que é ambivalência. Lá vai eu comer as coisas. Levantei, sábado, meu regime está louco. Agora eu vou fazer um bagulho. Você vai ver se eu não vou lá na feira. Fui lá na feira. Zanzar naquela feira grande lá. Fui lá zanzar na feira. Comprei beterraba, cenoura, laranja, limão, ó. Comprei banana. Uma pá de fruta, cara. Segunda-feira, sucão de beterraba com cenoura. Hã? Comprei meia dúzia de pó doido lá, pisilho, não sei o quê, de alho, não sei o quê. Fiz uma gororoba ruim do cão e tá! Agora vai. Terça-feira, Coca-Cola, por favor. É a mesma coisa que você com o perfil de um hambúrguer e uma Coca Zero. É loucura, cara! Hambúrguer com Coca Zero. Agora pergunta pra mim aqui. Agora pergunta aqui pra mim. Eu preciso fazer o regime? Sim. Eu me preparei para isso? Eu me incentivei para isso? Sim. Eu continuei com isso? Não. Por quê? Por causa da minha ambivalência. Eu preciso romper com a minha ambivalência. Eu preciso botar na minha cabeça e lutar por isso e vencer uma guerra comigo mesmo, que eu tenho que fazer aquilo que é necessário ser feito. Porque se eu for continuar fazendo a minha vontade e o meu desejo, isso vai me prejudicar. Então, assim, eu estou falando de hoje, tá, gente? Eu estou vivendo hoje uma inconstância. É uma inconstância. Cara, eu mudei tudo o meu cardápio. Eu estou comprando açúcar de demerara. Mascavo. Não, demerara, porque é menos prejudicial, o bagulho não faz mal para não sei por quê. Mascavo é melhor. Deus é mais, aquele de trem cheira ruim. Tá entendendo? Mas ontem eu já não fiz o suco. Ontem eu fiz um cafezão e... Sem açúcar. Sem açúcar? Com 3 colheres de demerara. Sem açúcar. Eu preciso acabar, né? Porque senão... Sem açúcar. Não rola. Não, nem faço. Mas, assim, são situações que eu preciso mudar o meu comportamento, mas, para isso acontecer, eu preciso vencer uma guerra dentro de mim. Essa guerra não é com ninguém ao meu redor, não, cara. Essa guerra não é com o ambiente que eu tô, não. Essa é uma guerra que cada um de nós temos como vamos mudar alguma coisa, que é eu comigo mesmo. Cara, eu já venci essa guerra e já perdi algumas vezes. Eu já venci algumas vezes e agora eu estou travando outra, com outra situação, com outro objetivo, com outro motivo. Eu tenho que ter ações concretas e saudáveis para o meu corpo.
Cara, eu trabalho sentado 8 horas por dia. Consegue pensar isso? Traz um lanche. Sentado, cara. Não exercício. Estava comentando aqui, não sei com quem que eu comentei esses dias lá, acho que foi lá em casa, os meninos foram lá em casa. Foi contigo. Eu tive que tomar uma. Tu viu os meus potes de coisa lá? Pronto, ele viu lá. Um monte de pó de coisa nada que eu comprei. Isso é para aquilo, isso é para aquilo. Isso faz secar, isso faz murchar, isso faz morrer. Sei lá, Mas tem que ter uma sequência. Tá lá, mas eu não faço. Tem que ter uma sequência certa para você tomar. Eu peguei lá, olha só, rotina. O que vai fazer eu mudar? Rotina. Coloquei lá, a cada 2 horas, um celularzinho para despertar. Água. Para o que eu estou fazendo, já tem uma garrafinha de água lá na mesa. Pega a garrafinha de água. Não aguento mais beber, bebe. Secou a garrafa? Secou. Vou andando até o fundo da casa. Chego lá, deixo a garrafinha. Faço lá uma série de 60 exercícios lá de levanta a pé, abaixa a pé, levanta a pé, abaixa a pé, levanta a mão, levanta a mão, põe a mão para um lado, põe a mão para o outro. Cara, a cada 2 horas. Cara, se filmar, se colocar umas câmeras escondidas, cara, dá reality show no YouTube. Dá reality show, cara. Aí vou lá, faço os exercícios sozinho. Levanta a mão, vai para trás, vai de pescoço, vira o pescoço. Aí paro. Vamos voltar a trabalhar. Pega a água, deixa a água, volta lá, pega o café, levanta, pega a bolacha. Eu não posso comer bolacha, devolve a bolacha. Volta lá, pega a maçã, come a maçã. E volta a trabalhar. Daqui 2 horas. É verdade, cara. Daqui 2 horas, eu sei que eu vou ter outra guerra para enfrentar, porque o infeliz do celular vai tocar de novo. Aí eu vou olhar, cara, vou ter que tomar tudo isso de água de novo, vou morrer, cara. Aí volta lá, levanta a mão, abaixa o pé, vira pro lado. Fica pau. Cara, como é que é o nome disso? Rotina. Se eu não criar esse hábito, eu vou estar prejudicando ainda mais a minha saúde. É necessário que eu faça. Quero fazer? Não. Precisa fazer? Preciso. Professor, então, porque o pastor falou algo parecido, não sei se é porque eu saía, eu hoje, às vezes no horário, quando eu passo, manda moto, né? Vai mandar moto agora. Aí eu vejo que eu quero deixar uma rotina, de deixar a minha cama arrumada, começou do jeitinho todo dia, e o horário de dobrar o joelho, que eu não fazia, né? Eu saio nas pressas, não dá temporada. Né? E a água, que eu não bebi água. Inclusive o negócio está ali rosinha, mas está vazio. Rotina! Põe para tocar, não quero beber, meu Deus. É necessário, é extremamente necessário. Nós nunca vamos conseguir, cara, bota isso no coração, mudar algo dentro de nós sem uma rotina estruturada. Segunda coisa, a gente não vai conseguir recuperar ninguém aí dentro se a casa não tiver uma rotina estruturada. O que nós precisamos, como adictos? De uma rotina. Porque nós não tínhamos. Sabe quem pode falar bem pra gente disso daí? Ó? Aí, ó. Carlos. Carlos conhece bem de rotina. Você treinava quantos dias na academia? Por semana? 7 dias. 6 dias por semana. E dos 6 dias por semana, você queria ir todo dia? Nunca teve um dia que você pegar e falar assim. Não, eu gostava. Você gostava? Não teve nem um dia. Eu gosto. Nem no começo, você pegar e falar assim, hoje eu não quero ir. Quando não ia, que eu ficava agoniado. Pois bem. É natural a gente ter dias. Vou te ensinar a vencer. Isso aí porque chama-se abstinência. É porque é meio maluco. Eu sei, então. Aqui, ó. Mas eu vou te contar uma coisa. Quando uma época que eu treinava, eu tomava hormônio. Tá explicado. Eu vou fazer exercício, eu morro. Passei 6 meses tomando hormônio. E quando eu parei de tomar, eu recaí. Coisa boa, Deus. Porque era o hormônio lá em cima. Mantinha lá, né? É como você falou, é uma droga para É. lá em cima. Quando eu parei, a produção caiu,
Aí isso foi o quê? Padrão, eu falo, tá? Ó, vamos falar de motivação. Entenda assim, ó. Ninguém está motivado o tempo todo. Não, é verdade. Ninguém está motivado a fazer uma coisa o tempo todo. Ninguém está motivado a trabalhar o tempo todo. Ninguém está motivado a ler o tempo todo. Ninguém está motivado a fazer exercício. Ninguém está. Vou lá, motivado, vou lá. Ah, todo dia, quero fazer todo dia. Cara, ninguém tá. Chega um dia, o cara vai falar, cara, hoje na verdade eu não estava querendo ir, não. Mas tem uma coisa que eu aprendi que é ser fácil. Fala aí. É melhor você ir e fazer um treino mexerica, fazer uma coisa mexerica, Do que não ir e perder o que foi feito ontem. Perdeu. E como é que a gente cria uma constância numa rotina? As pessoas pensam errado. Elas sempre pensam que elas precisam trabalhar motivação para fazer alguma coisa. Quando eu estiver motivado, eu vou lá e faço. Ah, não, hoje eu não quero fazer, eu não vou fazer. E elas não criam hábitos de mudança. A motivação não vai. Cara, mas nunca espere a motivação para fazer, porque ela pode não vir e você nunca vai fazer. O que nós precisamos, além da motivação, é uma coisa chamada disciplina. Porque a disciplina, ela vai fazer assim, eu não quero, mas eu preciso. Se eu não for lá hoje, nem que vou fazer um pouquinho, eu vou perder o que eu fui feito ontem. Eu não posso perder mais. Hoje eu estou cansado, tenho pouco tempo, não, mas eu vou fazer 3 exercícios. Pronto. Para não perder. Exatamente. Então, assim, ó, qualquer mudança comportamental, ela vai exigir constância. Aí você insiste com o cara hoje, o cara acorda todo motivado. Não, vou fazer, vamos lá, tamo junto, que papapá, que papapá. Amanhã o cara já levanta. Ih, irmão, vou lá mais nada, quero saber nada. Recebi um telefonema ontem da família ali, ó. Já falou um bolão, quero nem saber, tô querendo mesmo ir embora, quero participar de reunião, nada. Mas é a motivação do cara ontem. Então, em recuperação, a gente sempre trabalha, a gente não trabalha com motivação. A gente trabalha com disciplina. Ó, irmão, a solução está na próxima reunião, tá? Não falta, não. A sua solução está na próxima reunião. Não falta, não. Não, tô aí. Pode chover canivete, eu tô aí. É disciplina. Faz parte da minha recuperação, faz parte dessa minha nova vida. E esse sentimento e esse pensamento, eu tenho que inserir dentro da comunidade. Os caras que estão aqui dentro, eles precisam viver por isso. Eles precisam entender e começar a viver desse jeito. Porque senão, cara, nunca vai chegar no corpo do Carlos, não vai fazer musculação. Acorda motivado, vai lá, faz 60 sessões num dia. No outro não consegue nem sair da cama porque treinou perna. Resolveu o quê? Não precisa fazer 60 num dia, cara. Não precisa ler a Bíblia toda num dia, nem orar a noite inteira num dia. Mas lê um pedacinho todo dia. Ora um pouquinho todo dia. Todo dia. Muda um pouquinho todo dia. Cria uma rotina de vida diferente. Então a mudança, ela vai passar muito por essa ambivalência. O cara está disposto, de repente o cara não está mais. E como é que a gente ensina os caras a trabalhar essa ambivalência? Através da disciplina, rotina. Por que a comunidade terapêutica tem uma rotina? Já pararam para pensar nisso? Exatamente para isso. Para que a gente aprenda uma nova maneira de viver através da rotina. A ambivalência são 2 pensamentos. 2 pensamentos. O cara está motivado num dia, no outro não quer mais. É associada à procrastinação. Aí vem a procrastinação como consequência. Consequência da ambivalência. Da ambivalência. Então, trabalhar a ambivalência nos estágios motivacionais é importante. Para a gente encerrar, quais são os outros estágios? Então, vamos lá. Pré-contemplação, contemplação, preparação. Preparação é quando o cara se prepara. Ó, lá vai o Augusto, foi para a feira. Vixe, vai voltar, já conheço. Vai voltar cheio de fruta, de coisa, aí vai falar que vai fazer um regime. Mas estou me preparando, não estou? Posso chegar na segunda-feira e me encher minha cara de café. Mas eu estou me preparando? Então, eu já estou um passo adiante da contemplação. Enquanto eu não fazia nada, agora eu já faço alguma coisa. Ó, isso é para ser celebrado. Antigamente eu nem achava que eu precisava fazer regime. Cara, eu fui colocar o tênis, barriga, sai barriga. Ai, meu Deus!
Cara, preciso fazer um regime. Preciso fazer um regime. O bagulho tá enfeito. Preciso fazer um regime. Enxerguei ou não? Enxerguei. Aí tomei uma atitude. Então, pré-contemplação, contemplação, preparação, e agora entra ação. Não, agora pô, o cara tá fazendo certinho. Todo dia tá tomando suquinho. Ó, que legal. Agora eu tomei uma atitude, tô fazendo. Só que daí, cara, meu problema ainda não tá resolvido. Porque tem o dia livre. Não, é porque eu tô na minha ambivalência ainda, cara. Já fiz isso uma semana, cara. Essa semana... Virar uma rotina. Não, peraí. Essa semana que tomei... Como que os caras falaram pra fazer lá? Não faço nada. Os bichos é doido. Cada vídeo que tem na internet, os caras vão matar eu. Minha mãe mandou um vídeo que era pra colocar eu comprei, tá? Tá lá. Mas não tô tomando não, que é muito ruim. Uma colher de vinagre de maçã e meio copo d'água virar de manhã. Vai matar eu, cara. Falei pra minha mãe, você quer matar eu? Com raiva do teu filho? Não, tá louco, quer matar eu, cara? Que bagulho ruim, cara. Tá lá. Vocês usam vinagre? Vinagre de maçã, salada, uma delícia. Amo. Aí, o Augusto tá se preparando. Só que o Augusto fez uma semana todinha de suco. Aí, da hora. Depois eu corto aqui no vídeo. Fui no banheiro e tá saindo tudo vermelho. Falei, tô morrendo. Não, vai enterrar. Eu vou morrer, cara. O que é isso aqui? Não, vou parar de tomar. Minha desculpa. Olha a minha ambivalência. Vou parar de tomar uma semana. Tá me fazendo mal. Tem que manter a constância. Pronto. Hoje eu já não tomei. Hoje eu não vou tomar porque eu vou lá pra chácara. Devia ter tomado. O que tem a ver, cara? Aqui tem banheiro. Deixar tudo... Mas isso daí é um estado de ambivalência que eu tô. Então, mesmo que eu tenha tomado uma atitude, não significa que o problema está resolvido. Porque através da ação vem o quinto passo, que agora eu tenho que manter. Eu já tomei atitude, mas agora eu preciso manter ela. Quando eu tomo uma atitude e eu não mantenho, significa que eu regredi, que eu tive uma recaída. Tá vendo que de onde vem a palavra recaída? É quando eu volto a um estado anterior do qual eu já tinha progredido. Aí o cara progride em recuperação e começa uma mudança e recai, regride. Aí eu tenho que reiniciar de novo. Esse estágio que a gente faz brincando, rindo, cara, é essencial para a gente entender como está a recuperação desse povo e como eu tenho que tratar ele. Às vezes o cara não está pronto para mudar, ele não enxergou o problema. Às vezes o cara está naquela fase que ele está vendo só os contra. Mas vou ter que ficar aqui, mas vou ter que parar. Eu já falei para minha família. Aí, vou parar de usar droga, mas parar de fumar, não paro, não. Eu já falei, o cara não conseguiu enxergar ainda. Ele ainda vai passar por algum estágio. E eu preciso entender ele. Porque senão eu vou viver em conflito com ele e não vou conseguir ajudar ele. Então eu preciso conhecer os estágios, identificar os estágios, para mim poder ajudar esse indivíduo. Legal?